Boa noite, pessoal, meu povo criativo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui hoje, mais uma live com o pessoal da Máxima Performance Máxima, que é a Simone e o Hector. E a Eles já gente estão vai. chegando aí, Eles já chegaram. Eles estão sempre por aqui. É. Toda terça-feira nós temos aí essa série especial, participação mais com Hector e Simone. Eles vão falar um pouco do trabalho deles, mas eles são psicólogos, são especialistas em alta performance. Já desenvolveram um trabalho de mais de 20 anos. Olá, boa Olá, noite. Olá Boa pessoal, noite. tudo bem com vocês? boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Estamos Tudo aqui bem. novamente. Mais um bate-papo, mais uma noite. Oi, Juliana, boa noite, Juju. Olá, como vocês estão? Obrigada pela presença de todos. Vai ser bem interessante e provocante, né? Eu já vou começar perguntando para o pessoal aqui. Oi, boa noite, Diego. Juliana, todo mundo que entra. Taylor, Olá, nosso querido bem-vindo, amigo Taylor. querido. O Taylor aí é super antenado em todos os processos de inovação que estão rolando no Brasil. Ele compartilha muitos eventos com a gente está num grupo aí onde ele compartilha muita informação também sobre inovação, sobre criatividade. Então, a gente hoje quer provocar as pessoas no sentido de perguntar: você se acha inteligente? Você se acha um espertão? Eu quero saber, pode colocar aí. Boa noite. Você se acha inteligente, Taylor? Cristiano? Vamos lá, eu quero saber se o povo se acha inteligente. A gente vai falar sobre inteligências múltiplas, a relação disso com criatividade, o que é, né, esse tanto de inteligências aí que as pessoas têm comentado. Bem-vindos, Hector, Simone. Boa noite. Nossa, muito obrigada por mais esse bate-papo legal que a gente tem feito nas terças-feiras. Eu sou Simone, sou psicóloga, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Hector e eu trabalhamos há quase 25 anos agora no desenvolvimento de pessoas, ajudando elas a encontrar o seu melhor, o seu potencial com qualidade de vida. Muito bom. Então, meu nome é Hector, para quem não me conhece ou não tem assistido a nossa série de lives, né? E é interessante até para quem está chegando agora, para visitar o perfil do Instagram, ver ali as gravações anteriores. Nós estamos também colocando essa mesma gravação no nosso canal no YouTube, porque ali acabam aparecendo também os comentários. Então, pode ficar rico da pessoa, enfim, migrar, olhar por um lado, olhar pelo outro, até para ter uma ideia do encadeamento dos assuntos, né? Algumas coisas se repetem, a gente vai construindo aqui um raciocínio sempre em cima da questão da criatividade e da máxima performance. Felipe, tudo bem? A gente uniu aí os conhecimentos da psicologia, da neurociência e do pensamento criativo do designer para trazer para vocês esse conhecimento relevante para você conseguir praticar a criatividade no seu dia a dia, na sua vida. Bom, eu e a Helena aqui na Dislock, a gente utiliza diversas ferramentas para ajudar as pessoas a performarem criativamente, né? Entender, quebrar um pouco dos padrões e saber quando você pensa diferente, como se tratar isso da melhor maneira. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre os tipos de inteligência, sobre os tipos de criatividade, como você lidar de diversas maneiras. Eu vi ali que o Taylor já respondeu a nossa pergunta, né? Para saber se você é inteligente. A gente quer saber, quando alguém pergunta para você, você é inteligente? O que vem em mente? Né? Como você pensa? Exatamente. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, treinamentos em empresas já há alguns anos e utilizo da psicologia positiva, do coach e da neurociência, que é a minha última especialização, para ajudar as pessoas a desenvolverem uma mentalidade criativa, utilizarem os recursos do nosso cérebro, porque nosso cérebro ele é plástico, ele se desenvolve a todo momento, ele aprende a todo momento e ajuda as pessoas a entenderem como a gente pode utilizar esses recursos para realmente sermos mais criativos, tá bom?
E hoje a gente quer Só falar sobre uma inteligência perguntinha, pessoal. artificial. Sim. Só uma Diga. perguntinha de ordem técnica. Vocês estão enxergando bem a nossa transmissão, vídeo? Sim. Estamos sim, estamos sim. Está um A partir de pouquinho, vocês, né? para nós, aparece meio cortado. Ah, tá levemente embaçado, assim, a imagem. É como Não se tá? tivesse com uma A gente resolução também um pouco enxerga baixa, isso. mas dá para ver, dá para ver. João, bem São as intempéries da internet, né? acontece, né? Boa noite, Rose. Sejam bem-vindos, viu? Hoje a gente quer falar sobre as inteligências, porque muitas vezes a gente entende a inteligência como algo limitado. Aquilo que ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu com ela ou você não nasceu felizardo, né? E a gente quer mostrar para vocês aqui um conceito muito mais abrangente sobre a inteligência, um conceito que vai muito de encontro, realmente tem tudo a ver com o que a neurociência traz de informações sobre a inteligência, sobre o desenvolvimento das potencialidades e dos talentos humanos. E aí eu queria muito também ouvir vocês, Hector e Simone, sobre o que vocês entendem sobre inteligência ou as múltiplas inteligências. É bom que suas dúvidas, suas opiniões para nós, e falando um pouquinho qual é a relação dessas inteligências com criatividade, porque muitas vezes as pessoas acham que precisa de inteligência para ser criativo e confundem esses dois conceitos. Então, as inteligências, elas são diversas, né? Como nós estamos falando, são múltiplas inteligências. A inteligência musical, a inteligência linguística, a inteligência intrapessoal. Então, são várias inteligências. Essas inteligências, se elas não forem bem aplicadas, se elas não forem bem utilizadas, inclusive com criatividade, que aí entram as competências, elas não nos servem para nada. De nada, então, uma pessoa ter muita inteligência em alguma área e ela não conseguir aplicar aquela capacidade que ela tem. Então, por exemplo, a gente pode ter, no caso daquela ciência corporal, sinestésica, no exemplo de patinadoras, elas podem ter muita inteligência corporal, num nível parecido, mas aquela que tiver mais criatividade provavelmente vai ter mais uma melhor performance. Então, a criatividade é uma capacidade que as pessoas já têm. Uma coisa interessante até para a gente contextualizar um pouquinho, né? Quando a gente fala de múltiplas inteligências, essa, digamos assim, essa abordagem, ela foi, enfim, elaborada pelo Howard Gardner. E antes disso, o padrão ou a medida, a forma de medir inteligência era somente naquela visão analítico-lógica, né? Através do que se tornou conhecido como QI, quociente de inteligência. Só que isso era algo insuficiente, porque isso não resume a pessoa, digamos assim, uma estrutura inteira, a uma inteligência lógico-matemática cognitiva, simplesmente. Por isso que o Gardner depois elaborou a sua teoria das múltiplas inteligências, e depois ainda veio o Goleman, incluindo ainda mais a questão da inteligência emocional. Mas, na verdade, o que a gente está falando é que o ser humano ele tem que ser enxergado como um todo, né? Como uma série de habilidades, atuações em vários contextos. Então, quando você provocou ali aquela pergunta, né? Você se acha inteligente, esperto? A nossa resposta ia ser sempre a mesma. Depende. Depende do que a pessoa está encarando como inteligência, né? Até eu estava lendo uma anedota interessante de alguém explicando sobre as questões sobre a inteligência, a comparação, né? Pegaram vamos supor, uma anedota que pegavam duas pessoas, dois jovens, né?
que estavam caminhando na floresta, um deles era muito bom em matemática, inteligente, muito bom na escola, e o outro não tinha essa habilidade, e se depararam com um urso no meio do caminho. Então, eles tinham que achar alguma solução ali. O rapaz que era, digamos assim, menos inteligente na parte racional, lógico-matemática, disse, vamos correr e, enfim, é a única solução, né? E o outro já parou, tá, mas a partir do quê? Por que né, a solução? Ele disse, eu só preciso correr mais que você. Essa é a parte, digamos assim, a inteligência dele, ela é uma coisa que a gente chama que, isso que eu queria trazer para a discussão, é a questão da inteligência útil. A inteligência útil é diferente de uma outro tipo de inteligência apenas analítica, que a gente usa na escola para tarefas. Então, o que vale a pena para a gente pensar é, dentro da visão da performance, da produtividade, a nossa ação enquanto pessoas, a nossa inteligência ela tem que ser produtiva no sentido de útil. Porque não adianta nada a pessoa ter, sei lá, certo tipo de inteligência que não vai refletir em algo prático, útil para a pessoa. É verdade. Na verdade, assim, a gente percebe que antes dos anos 90, existia, assim, um conceito muito mais inflexível com relação à inteligência. Entendia-se inteligência como algo através de um fator genético marcante, por exemplo, ou você tinha ou você não tinha, né? E que essa inteligência ela permaneceria ao longo da vida da mesma maneira, né? E aí veio Gardner, que ele era psicólogo, neurologista, e a partir dos anos 90, a gente teve acesso a maiores exames de imagens, por exemplo, onde os médicos e os cientistas podiam observar melhor o cérebro e entender as dinâmicas. E a partir desse estudo, ele conseguiu trazer uma nova teoria que mostrava que a inteligência não depende de um único fator, né? Não é uma única habilidade. E que, na verdade, a inteligência é algo que se desenvolve ao longo da vida, que provavelmente o perfil de inteligência que nascemos não é o mesmo perfil e potencial de inteligência que vamos morrer, por exemplo, com ela, porque ela se desenvolve ao longo da vida, né? Um processo de desenvolvimento. Depende também das oportunidades que a gente tem ao longo da vida, das portas que se abrem, dos estímulos que nós vivenciamos. Então, o incentivo a certas habilidades. Então, se você tem uma família, cresce numa família que incentiva que você desenvolva certas habilidades, é mais provável que essa habilidade se destaque mais. Então, é muito interessante essa visão do desenvolvimento de vários tipos de inteligência ao longo da vida. E isso realmente é fantástico e é coerente com o que a gente aprende em neurociência, né? Sobre a plasticidade, a capacidade do cérebro se desenvolver a todo momento, né? Então, é muito interessante isso. Existe, sim, um fator genético, mas ele não é determinante por si só. Existe ali um fator também de experiências vividas, de estímulos, de fatores externos. Então, a gente percebe uma possibilidade muito maior no sentido intelectual, né, do que a gente imaginava antes, né? São potencialidades e habilidades que podem ser treinadas e desenvolvidas ao longo do tempo. O Taylor falou sobre um dos maiores desafios da inteligência, de inteligências múltiplas, é saber como medir essas inteligências. Seria possível ter todas estas métricas? Então, na verdade, justamente Gardner, esse pesquisador, neurologista e também psicólogo, ele justamente propõe algo mais flexível do que isso. Justamente ele vinha elaborando a sua teoria para debater contra essa métrica, por exemplo, do QI, né? De você taxar alguém, QI é X ou Y, e na verdade ele fala mais em termos de desenvolvimento de possibilidades, né, ao longo da vida, um contínuo ao longo da vida.
Então, um processo que continua e que permanece se desenvolvendo. Então, é muito difícil você ter uma métrica para algo que evolui, para algo que muda a todo momento, certo? A questão também é saber, tipo, em que contexto ou com que finalidade seria útil ter essas métricas, né? Eu entendo que talvez, vamos supor, numa avaliação de competências para alguma seleção, enfim, as pessoas queiram saber um pouco mais detalhadamente ou pontualmente que tipos de inteligências ou como são as inteligências da pessoa para ver se encaixa em que atividade melhor. Talvez tenha mais sentido, mas realmente é algo que não é simples de ser feito, mas eu acho que o nosso ponto, digamos assim, o nosso foco de reflexão, de atenção, teria que ser exatamente nessa questão do foco na inteligência prática. O que significa, afinal, essa noção de múltiplas inteligências? Ok, serve para mim saber que as pessoas são diferentes, elas têm competências diferentes, habilidades diferentes, e serve para isso, para entender esse fato, né? A questão também serve para que, antigamente, as pessoas, vamos supor, quando eram avaliadas somente na questão do QI, e não era levado em conta outras coisas, elas poderiam se sentir ou ser excluídas de alguma coisa, de processos, de seleção, de escolhas, enfim. E hoje a gente sabe que, avançando um pouco agora nessa questão um pouco mais abrangente, que seria a questão da inteligência emocional, que, na verdade, essa habilidade de poder lidar com as coisas da vida de uma maneira mais equilibrada, saber como reagir, saber como, digamos assim, regular essa parte emocional, o Goleman diz que essa parte teria, digamos assim, a parte emocional seria responsável por 80% da nossa atuação e 20% apenas seria relativo ao QI. Então, dentro da nossa linha de pensamento que a gente tem trazido, de novo, essa questão de saber, de se conhecer, de saber como gerenciar melhor as emoções, os sentimentos, as reações, isso por si só, digamos assim, é um perfil, é uma qualidade que está cada vez mais sendo requerida das pessoas, tanto em seleção quanto na vida normal. Então, esse ponto eu acho que é um ponto interessante, porque traz de novo o nosso foco para o que temos de ferramentas ou de recursos para melhorar, para desenvolver essa questão dessa inteligência emocional, que vai fazer com que todas as outras possam se manifestar, digamos assim, na sua melhor forma, né? Porque a gente sabe, se a parte emocional não estiver bem, digamos assim, equilibrada ou ajustada, ela vai atrapalhar a nossa manifestação como um todo. É isso, sem falar, inclusive, da questão da ética, por exemplo. A gente pode considerar que uma pessoa como Hitler tinha uma boa inteligência linguística. Hitler sabia se comunicar muito bem, infelizmente. E, em função disso, ele conseguiu, através da comunicação, influenciar muitas pessoas. Tem a questão toda da ética, dos valores, da inteligência interpessoal, de ter o respeito pelo outro ser humano, nele isso estava falho. Então, enquanto que a gente pode ter outras pessoas com inteligência também linguística, mas que elas podem não ser comunicadores tão exímios quanto Hitler, mas elas terem mais ética, mais valores, e digamos assim, o resultado que se tem daquela aplicação da sua inteligência é um resultado mais positivo para o coletivo. Então, a análise, a avaliação nua e crua de uma inteligência, ela pode nos levar a equívocos, até mesmo quando se a gente estiver selecionando
algum candidato para algum cargo em função disso. Qual é o uso que a pessoa faz? Eu posso, por exemplo, dentro da inteligência linguística, além da pessoa ser uma boa oradora, ela também pode ser uma melhor escritora, por exemplo. O outro é um melhor escritor, o outro é um bom orador. Existem diferenças, existem competências dentro da mesma inteligência, mas a forma como o Hector colocou, qual é o uso que cada um faz dessas competências e dessa inteligência maior é o que deve importar para nós, principalmente porque a gente vai estar falando aqui do propósito, né? Qual é o propósito? Que aí vai entrar todo o lado da inteligência emocional que o Goleman fala e da inteligência existencial que o Gardner se propôs a incluir depois, que é eu saber dar um sentido para aquilo que eu faço, é eu dar um significado para aquilo que eu estou empreendendo. E isso vai fazer muita diferença enfim, no resultado que eu tenho e até nas possibilidades criativas que eu tenho a partir daí. Porque está atrelado à confiança, não é? Eu queria fazer um link aqui da inteligência com a criatividade. Então, porque uma coisa que eu vejo assim, que tem que ser, pelo menos eu, e vejo muitas pessoas procuram balancear bastante quando estão dentro de um processo criativo, é justamente usar a inteligência dentro do processo criativo. Ela está muito focada em você saber aonde aplicar a criatividade e aonde você deve ser criativo. Porque, às vezes, a pessoa é aquilo que você não tem controle, ou vai no 8 ou 80, né? Aquilo que você não domina, ou você peca pelo excesso ou pelo escasso. Então, às vezes, se a pessoa não tem o controle da criatividade, ela acaba, então vou ser criativo, vou mudar tudo. Entendeu? Então, eu já vi, assim, para exemplificar para as pessoas, eu já vi muitos em empresas, assim, as pessoas vão fazer uma apresentação no PowerPoint, querem ser criativos, elas usam todos os recursos do PowerPoint. Cada slide é uma transição diferente, elas usam tipo, todas as formas disponíveis e todas as cores disponíveis na ferramenta. E tipo, eu quis fazer uma apresentação criativa. Então, ela usou todos os recursos visuais que disponia e você não consegue prestar atenção nada no conteúdo, só naquela coisa dançando ali na frente, por causa disso. Então, a gente tem que saber utilizar a criatividade com inteligência, focando nos pontos, né? Assim como o Hector comentou, a inteligência útil, né? Tipo, o que você precisa aplicar e você aplicar aquilo de maneira pontual. Então, quando você vai ser criativo, você tem que saber onde você vai aplicar isso, né? Eu vejo muito noticiário político que hoje fala sobre diversos problemas que a gente está vendo no Brasil e eu vejo muitos comentários de jornalistas e comentaristas falando sobre Suprema Corte. Eles falam da criatividade jurídica como sendo algo ruim, né? Tipo assim, não entrando nesse debate, mas entrando só analisando a fala em si, né? Que tipo, nesse ponto não é para ser criativo, nesse ponto é para você ser tradicional, né? Então no campo jurídico, ser tradicional, não ser criativo passa a ser algo bom, porque quando é muito criativo vai naquela questão de segurança jurídica e tudo mais. Então, é bem esse ponto de ser inteligente para você saber quando e como aplicar essa criatividade, né? E saber direcionar ela no ponto exato. Falar assim, aqui eu vou ser criativo, aqui não. E só mais um exemplo para o pessoal entender. Eu que trabalhei muitos anos com projetos de carro, ele tem alguns aspectos que você não pode ser muito criativo, principalmente quando você fala em itens de segurança. Entendeu? Então, quando você vai falar um cinto, você não vai criar um novo dispositivo de um cinto, ou como funciona, como encaixa, porque as pessoas têm que entender. Porque, às vezes, a pessoa está num acidente, a pessoa capotou o carro, ela precisa conseguir soltar o cinto sem ter que pensar muito, entendeu? Então, tipo, quando você pensa nessas coisas, você tem que ser um pouco tradicional. Então, você tem que saber, tipo, aqui eu não posso ser criativo. Esse item eu tenho que manter o tradicional que todo mundo conhece. Porém, aqui eu vou ser criativo porque é o que vai chamar a atenção das pessoas e não vai criar problemas. Então, acho que é ponderar
essa inteligência e saber utilizar a criatividade no ponto certo, da maneira certa. Isso tem muito a ver com a flexibilidade, né? Então, a inteligência hoje está muito próxima daquilo que a gente estuda como sendo a flexibilidade cognitiva, que é essa capacidade de pensar de uma maneira diferente, de se adaptar facilmente a uma nova ideia, um novo contexto. E essa flexibilidade nos ajuda a resolver problemas de uma maneira mais assertiva. Então, tudo que se define com relação à inteligência, normalmente está muito atrelada à nossa capacidade de resolver problemas, né? Não só no campo matemático da coisa, mas num modo geral. Por exemplo, a inteligência relacional, que é essa inteligência de interagir, de saber compreender, observar o outro, entender e ouvir outras opiniões, isso é um tipo de inteligência. Nem todas as pessoas têm esse tipo de inteligência bem desenvolvida. E muitas vezes essa pessoa que tem maior facilidade de compreender o outro, de observar as necessidades do outro, de interagir muito bem, de influenciar, nem sempre ela é considerada inteligente, porque a inteligência estava sempre, durante um bom tempo, atrelada a habilidades principalmente relacionadas à matemática, à ciência e outras coisas, né, nesse contexto. Então, é interessante porque o Gardner, quando ele trouxe essa teoria, ele expande, ele mostra para a gente, não, a gente tem muitas outras capacidades e habilidades que são tipos de inteligências que podem ser exploradas e desenvolvidas. Mas muito interessante porque na lista de inteligências que ele descreve como sendo potencialidades, ele não coloca ali uma inteligência criativa. Não existe inteligência criativa como sendo um tipo de inteligência na teoria dele. E isso sempre me deixou um pouco curiosa, mas não é um tipo de inteligência, criatividade? Eu fui pesquisar bastante e vi que o posicionamento dele tem muito a ver com a combinação, é como você utiliza todos esses recursos, como você utiliza todas essas formas de pensar, e aí sim você se torna uma pessoa criativa. Então, a criatividade não é um tipo de inteligência específica, é um tipo de competência, que é uma combinação, é a sua capacidade de combinar outros tipos de inteligência. A inteligência espacial, que tem a ver com a capacidade visual, localização, a inteligência, né, pessoal, interpessoal, a inteligência, vários tipos de inteligência, né, incluindo o raciocínio lógico também. Então, é muito interessante porque não é considerado uma inteligência, criatividade, mas sim uma competência que consegue fazer uma combinação de todas as inteligências. Exatamente, eu estava pensando sobre isso antes, né? A gente fazendo essa relação, esse link da criatividade com inteligência, né? Na verdade, a criatividade ela não pertence a nenhuma inteligência, ela transita em todas, porque vamos supor, ela pode se manifestar em qualquer tipo de habilidade, de atuação, de inteligência. Então, eu posso ser, vamos supor, uma pessoa com um senso musical muito elevado, e dentro daquele domínio eu consegui ser criativo, bolando novas formas enfim, de tocar um instrumento ou coisa assim. Então, independente de qual seja a inteligência, a criatividade ela tem o mesmo, digamos assim, modo de ir nessas coisas. Porque, na verdade, assim, a criatividade, ela vai emergir no campo da nossa atuação. Ela é o diferencial na expressão daquela nossa capacidade. Então, eu ia também puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado da máxima performance. A gente trabalha muito com a inteligência existencial, que é os significados que as pessoas sabem, conseguem dar para aquilo que acontece na vida delas. Como que elas compreendem isso? Como é que elas podem melhorar em relação a isso? Como é que elas podem... Inteligência existencial tem a ver com o cuidado consigo, com a sua saúde,
com a transcendência, com a espiritualidade. Então, a inteligência existencial, ela tem a ver com tudo isso e também como é que eu olho para mim, como é que eu resolvo as minhas dificuldades, tanto comigo quanto com o outro. E nessa questão envolve muita criatividade. E as pessoas, às vezes, acham que a criatividade, ela, com essas nossas questões do cotidiano. Então, a gente já falou isso... Ou mais profundas, né? Exatamente, ou mais profundas. Então, eu consegui usar a atividade para as minhas questões mais íntimas, nas questões do meu relacionamento com as outras pessoas. Isto está, sim, relacionado a uma forma de ter essa inteligência existencial melhor aplicada a partir da criatividade. Se nós estamos enfrentando um mesmo conflito interno ou uma mesma dificuldade em casa ou no trabalho, nós podemos sim usar da criatividade, que é essa nossa capacidade de criar soluções novas, né? Ver as situações de uma forma diferente e poder implementar isso, também é possível nos nossos problemas do cotidiano. Então, a criatividade, ela não tem somente a ver com a nossa capacidade de inovação no trabalho, mas muito com a nossa forma como nós desempenhamos as nossas ações e de como nós somos no nosso dia a dia. Então, eu queria muito aqui que as pessoas que estão nos ouvindo lembrassem disso, que a atividade, ela incrementa muito a nossa forma de lidar com as situações do dia a dia. Só queria complementar, só lembrando uma coisa que a gente já falou em outros episódios da série. Existe uma coisa fundamental para a gente liberar esse potencial criativo, que é ter um equilíbrio, uma autorregulação emocional. Então, eu vou voltar a isso porque isso é um ponto muito importante. Não adianta eu ser um gênio de alguma coisa, eu querer utilizar minha criatividade em determinada área de atuação, que seja qual for, se eu não tiver um adequado equilíbrio interno. Então, tem a inteligência pessoal que faz parte disso. Então, se a gente tem, vamos supor, ferramentas ou a forma da gente poder ficar mais autorregulado, equilibrado, focado, concentrado, enfim, esse vai ser, digamos assim, a abertura ou a ponte para o processo criativo poder se manifestar. Porque, de outra maneira, a gente vai ficar, como a gente comentou antes nas outras lives, num processo de lidar com os estressores, né, com o reflexo de luta e fuga, de sobreviver, e não de algo de criar, de desenvolver de uma forma equilibrada e tranquila. Então, as pessoas poderem trabalhar essa questão da autorregulação, desse processo interno, é fundamental para elas poderem ser criativas e utilizar a criatividade de uma forma útil. E daí a gente estaria entrando numa questão de inteligência bem-sucedida ou inteligência útil, que é a que a gente tinha comentado antes, né? E para a criatividade, a inteligência também é fundamental. Então, assim, os produtos e serviços e tudo que é consumido, que são taxados como isso é muito criativo, ele é, por trás, muito inteligente. Então, aquele produto que as pessoas normalmente, né, tem uma expressão de destaque, assim, de surpresa. Nossa, olha que sacada, que legal, que coisa legal. Ele tem uma inteligência ali que a pessoa entende e, às vezes, faça com que ela se pergunta: por que eu não pensei nisso? Por que eu nunca reparei isso? Olha que simples, olha que legal. Isso cria um vínculo logo de cara. E para a pessoa, ela cria um vínculo achando inteligente, seja lá quem fez isso, o time que fez isso, a empresa, né? Lógico que vai para a identificação é lidada com a empresa. Então, ser inteligente no processo criativo é fundamental, né? Ainda mais quando a gente faz um projeto, é aquilo, a gente nunca faz o projeto para a gente faz o projeto para os outros e para dos outros. E muitas vezes eu nem sei o que é a vida desse cliente dos outros. Então, eu lembro na minha época de faculdade, aprendendo um pouco sobre
criatividade e design, me caiu um projeto lá que era para coisas para neném, né? Tipo, coisas e coisas do gênero. Tipo, eu estava na faculdade, eu não sabia ideia que era esse mundo. Tipo, assim, faz uma mamadeira ser uma boa mamadeira, eu não entendia nada, assim. Então, e é um contexto que todo mundo que trabalha com criatividade se dá. Ele se dá com um público que você não sabe, com um produto que você nunca utilizou. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é se tornar inteligente naquilo, né? É fazer a imersão daquele conteúdo, entrar naquilo e saber quais são os pontos para que você possa gerar uma solução dentro daquele meio. Então, muitas vezes a gente tem que se deparar com o fato de se tornar inteligente com um assunto específico. E aí eu acho que é fundamental isso que o Hector comentou do estado emocional tá bem balanceado, porque senão você entra torto e você não consegue passar a entender as informações que você vai captar. E a gente confunde muito. A gente às vezes acha que a gente é pouco inteligente porque, na verdade, a gente tem pouca confiança. E toda a performance que a gente tem diante da vida, os nossos resultados, tem muito a ver com a nossa confiança, com quanto que a gente acredita, o que a gente acredita. E aí a gente começa a duvidar das nossas capacidades justamente por causa desses conceitos tão amplamente divulgados, né? E debatidos, que inteligência tem a ver com uma habilidade específica ou outra habilidade específica. Então, por exemplo, já ouvi comentários de pessoas que falam assim, ele não veio muito inteligente porque ele gosta de dança, foi para outro ramo da música, ou ele é artista. Então as pessoas têm um conceito errado sobre inteligência, porque, por exemplo, a teoria das múltiplas inteligências coloca, inclusive, esse tipo de habilidade, como habilidade sensorial, né, sinestésica, como você falou, como habilidades, né, da dança, da arte, como habilidades que são consideradas um tipo de inteligência. Então, eu acho que, à medida que esses conceitos foram difundidos, a gente foi perdendo a confiança sobre nossas habilidades, quando, na verdade, as faculdades mentais de todos os seres humanos são propícios para o desenvolvimento de capacidades novas, de novos aprendizados. A gente tem um ambiente propício no nosso cérebro que nos dá essa oportunidade. Então, qualquer capacidade pode ser treinada, pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. E a gente tem muitas facetas, a gente desenvolve ao longo da vida muitas facetas e muitas habilidades. Às vezes a pessoa pensa, eu trabalho com tecnologia a vida inteira e sei fazer isso, né? E o meu tipo de inteligência é direcionado para isso. Quando, na verdade, esta pessoa poderia sim, se ela perder o emprego, se ela tiver que se reinventar, ela poderia desenvolver novas habilidades, aprender outras coisas totalmente fora do seu ramo, inclusive, e sim desenvolver aí uma nova competência, né? Então, isso está muito atrelado com a confiança ou com a falta de confiança. O quanto eu entendo da minha essência, das minhas facetas, e acredito que eu posso ser capaz de aprender, de desenvolver, de trazer algo novo, né? Dentro desse contexto de mudança. Então, a confiança está bem atrelada e a gente vê bastante no fator criatividade uma questão que é a falta da confiança criativa. A gente perde a confiança criativa ao longo da vida, não é? Acho que quantas vezes eu não vi alguém falar para mim e falar assim, olha, dá uma ideia que você que é criativo. Aí eu olho assim, e às vezes a pessoa vem falar sobre um assunto que às vezes é bem fora do meu escopo. Aí eu falo assim, nossa, mas não é bem por aí também. Não é só, tipo, você não é criativo? Tipo, tá, eu sou, mas você também é. Então, acho que isso é um pouco que as pessoas acham. Você que consegue, né, entender das coisas, ter pensamentos divergentes, como lidar com aquilo? E a criatividade pode ser aprendida e treinada, assim como outras habilidades. E a gente quer aproveitar essa oportunidade para contar para vocês que ainda não sabem que entre dia 5 e dia 8
Durante 4 dias, nós faremos um evento, eu e o Stefano, vamos promover um evento online, gratuito, e nós chamamos esse projeto de Semana da Transformação Criativa, que propõe justamente ajudar você a aumentar a sua confiança criativa, ajudar você a desenvolver essa competência através de alguns princípios do pensamento criativo do designer, da neurociência, e a gente vai trazer para vocês esse conteúdo durante 4 dias, todos os dias, entre 5 e 8 de outubro, às 20 horas, vai ser transmitido pelo YouTube, e o link, ele vai ser fechado, é um link listado, que só vai ter acesso quem faz parte do nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo chamado Creativice, e ali a gente está formando uma grande comunidade de pessoas criativas, ou de pessoas que queiram aprender e desenvolver mais ainda o seu potencial criativo, e somente essas pessoas terão acesso ao nosso curso gratuito de criatividade. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você precisa entrar lá no Telegram. A gente deixou aí na biografia o link para você fazer parte desse time. Então, dia 5 até o dia 8, Semana da Transformação Criativa. Boa noite, Juliana já quer. Ela falou que ela quer participar da Semana da Transformação Criativa. Sim. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo, querido. Berta. A Ângela está por aqui. Bernardo, Cristina. Bem-vindos todos. Juliana, você já entrou lá no grupo do Telegram? Se você não entrar no grupo do Telegram, você não vai ter acesso ao link de inscrição. Está lá na biografia do Instagram. Vai lá que você vai encontrar. Sabe que eu estava pensando agora, né? Se eu tivesse que investir, por exemplo, em desenvolver, em colocar minhas energias em algum tipo de inteligência, eu acho que priorizaria a inteligência intrapessoal. Por quê? Porque dessa forma a gente tem hoje, assim, muito mais chances hoje em dia de, primeiro, a gente vai se conhecer melhor, vai poder ver aonde que a gente está colocando energia, o que está, digamos assim, atrapalhando o nosso dia a dia, a nossa vida, porque vamos falar assim, na prática, no nosso dia a dia, tá? Hoje em dia, a vida das pessoas é muito cheia de coisas. É muito estímulo, muita tarefa, muita informação, muita distração. Isso nos tira muito do nosso tempo de reflexão, de olhar para dentro, de ter mais consciência, autoconsciência, de saber o que está acontecendo. Porque no momento que eu consigo um pouco mais saber o que está acontecendo, ou um pouco mais dessa autoconsciência, eu posso daí ver as outras todas que, vamos supor, com inteligência que eu gostaria de investir para determinado objetivo na minha vida. Então, se eu não tiver essa competência, essa inteligência intrapessoal de analisar a si mesmo, de colocar um rumo, que aí o que a Simone tinha falado, aquela questão da inteligência assistencial, se isso não estiver claro, provavelmente eu vou ficar assim, sem enxergar muito, praticamente, objetivamente, aonde que eu vou colocar minha energia, meu foco e minha atenção. Sim, vai ser levado pelas circunstâncias, que é algo muito importante, que tem a ver com essa questão do tempo livre e de ser levado pelas circunstâncias. O Domênico De Masi, ele fala muito que a nossa educação, não existe educação para aproveitar o tempo livre. Isso acaba interferindo muito na nossa relação com o trabalho e com a criatividade, dessa capacidade da gente tornar o nosso trabalho como uma ação criadora, onde nós vamos usar o nosso trabalho como algo para criar algo melhor. Então, eu acabei, antes da gente entrar aqui, assistir uma live com a Berta, que entrou agora aqui para nos assistir também, e está participando. A Berta, ela é arquiteta e ela trabalha com arquitetura inclusiva. E embora eu já conheça o trabalho dela há muito tempo, eu achei muito bonito o depoimento dela, e eu pensei em usar o depoimento dela de exemplo agora, que é ela falar de como é que ela chegou na arquitetura inclusiva, que é essa arquitetura que se propõe
a transformar os ambientes e os, enfim, prédios e construções para pessoas com deficiência. Então, quando ela foi perguntada como é que ela descobriu esse caminho, ou esse propósito, ela falou do professor que deu aula e que mexeu muito com ela nesse sentido. Então, que ele tocou ela. Então, quando o Hector fala dessa inteligência intrapessoal, de eu me conhecer e de eu entender, mas também essa inteligência de eu entender, de eu olhar para mim, de eu ter essa inteligência de me permitir ser tocado pelo outro, de me permitir fazer esta troca e aprender com o que o outro pode me proporcionar de crescimento. Então, sem esse movimento, também não vai ter idade. Propósito e com criatividade, e com isso ter uma boa performance, em função dela se permitir ser impactada pelas outras pessoas. E por isso, assim, quando vocês fazem esse convite para o evento da semana que vem, eu vejo que é muito importante essa ideia de nós estarmos abertos para nos ajudar e causar impacto positivo e também se permitir ser impactado positivamente pelas outras pessoas. Então, isto tem muito a ver com uma inteligência intrapessoal, interpessoal e existencial, tem a ver com muitas inteligências e também vai criar esse campo fértil, este ambiente fértil para que a gente seja mais criativo e tenha mais ideias para poder ajudar uns aos outros. Acho que isso é, digamos assim, o nosso propósito aqui, né, do ser humano, e se a gente não está aberto para poder se impactar positivamente, a gente está perdendo o nosso propósito, a gente está perdendo de viver de uma forma inteligente essa existência. Então, pessoal, vamos aproveitar esse convite e vamos trocar bastante ideias aqui, trazer as contribuições. Isso aí. Se você tem alguma dúvida, uma pergunta sobre esse tema, inteligências múltiplas, a relação da inteligência com a criatividade, coloque aí para a gente. Se você tem uma sugestão também de um tema para as próximas semanas. Quando a gente começou essa história, né, de conversar sobre criatividade com o Hector e a Simone, a gente pensou em fazer uma série de algumas lives, né? Mas eu estou vendo que a gente não vai parar nas 6 lives que a gente tinha programado, né? Porque o assunto vai se estendendo, aí as pessoas sugerem temas interessantíssimos, a gente vai desenvolvendo inúmeros temas e aí a gente não consegue parar por aqui. Provavelmente a gente vai ter que continuar, não é? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Saber do Hector, da Simone, alguns conselhos. Então, acho que o Hector falou um ponto bem interessante, né, da gente se conhecer, né, o tipo de inteligência que ele gostaria de desenvolver. Acho que esse ponto do tempo livre é algo isso eu acho bem interessante, que eu acho que é algo que, assim, existem diversas maneiras de você utilizar isso e hoje, cada vez mais, poucas ferramentas não tem para roubar esse tempo livre de nós, né? Então, assim, cada dia mais eu vejo, não tem mais tempo livre e você não tem mais 5 minutos livres, assim, você consegue ocupar seu tempo com o menor que seja. Então, quais são algumas dicas, algumas boas práticas para que as pessoas possam utilizar isso de uma melhor maneira? Tem um exemplo prático que a gente tem vivenciado bastante. Bom, vocês já nos conhecem já há algum tempo e sabem que, digamos assim, uma das nossas indicações ou práticas que nós mais recomendamos é a da respiração diafragmática para poder trabalhar essa questão da autorregulação, do equilíbrio emocional, tudo isso que a gente falou antes, né? E, então, o que acontece? A gente procura explicar quais são os benefícios, por que isso é bom, onde é que afeta, para tentar, digamos assim, despertar nas pessoas o valor disso, né? O porquê fazer isso, por que isso é importante, aonde que vai refletir. Mas, assim, invariavelmente, como seres humanos e nossa rotina diária,
uma das dificuldades que a gente enfrenta muito é como colocar em prática coisas novas. E muitas vezes as pessoas acabam, digamos assim, lidando com isso da seguinte forma. Eu entendi a questão da respiração, eu vejo qual é o valor dela, achei muito bacana, ok, eu vou começar a fazer e eu vou fazer quando der tempo. Então, assim, o quando der tempo não é momento nenhum porque não vai ter tempo. O tempo vai sendo consumido na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, uma das primeiras coisas que a gente indica quando a gente faz os trabalhos em grupo, promovendo a questão da respiração, como é algo novo, como é hábito que a pessoa tem que desenvolver, que ela coloque aquilo como digamos assim, um compromisso para ela. Um compromisso no sentido, ela tem que ter um horário no seu dia, tem que reservar um horário no seu dia para isso. Então, bota um alarme no celular, bota na sua agenda, enfim. Pode ser o treino da respiração, pode ser um momento de pausa para reflexão, pode ser uma meditação, pode ser fazer um alongamento, enfim. São momentos que a pessoa reserva para si, mas num estilo de algo com objetivo, com compromisso, vocês entendem? Porque se a pessoa não fizer dessa forma, ela vai ser engolida pela falta de tempo, vocês entendem? Então, isso é uma das coisas que mais acontecem quando a gente vai tentar implementar, desenvolver algo que é novo, né? Alguma rotina, algo que a gente entende que vai ser positiva, mas que é difícil para todo mundo implementar e tornar aquilo algo mais introjetado, mais natural, né? Eu acho importante, assim, Stefano, as pessoas também tentarem, assim, dar uma controlada no imediatismo que se foi criado desde que nós temos celular e redes sociais que nos levam muito à gratificação imediata. Então, o nosso cérebro ele ficou muito viciado na resposta instantânea, né? Na curtida, na notícia que eu quero ver. Eu me lembrei como é que é mesmo o nome do ator daquele filme, eu vou ali, coloco no Google, eu já lembro, então eu nem forço muito a minha memória. Então, todo esse imediatismo, ele prejudicou muito o nosso funcionamento cerebral, que ele não faz mudanças, as mudanças significativas de vida, elas não acontecem em uma semana. Todas as mudanças significativas, elas demoram. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que disse que tem dificuldade de implementar a respiração, porque ela se sente bem, e aí já para de praticar, porque ela logo se sente bem, e aí ela acaba não sentindo necessidade de continuar. E aí eu brinquei com ela e disse assim, eu faço todos os dias direitinho, tenho a minha disciplina, a minha prática, e me coloco na minha insignificância. Eu brinquei com ela. A gente lê nos livros que, por exemplo, um meditador que foi estudado pelo Goleman ou pelo Richard, eles meditavam por 4 horas consecutivas, 5 horas consecutivas. E aí eu faço 10 minutos de respiração, estou achando que estou fazendo muito. Então, assim, a gente precisa também reconhecer, ter humildade com a nossa, digamos assim, em relação à nossa realidade, naquilo que a gente pode, naquilo que está ao nosso alcance e no quanto a gente realmente tem que se esforçar para nos tornar as pessoas que nós queremos nos tornar. Se a gente quer melhorar em alguns aspectos, a gente ter claro no que nós queremos melhorar e de que forma nós queremos melhorar. E no que precisa investir, né? Isso. Outro aspecto bem importante que eu estou vendo que o nosso tempo daqui a pouco vai esgotar, que a Helena falou lá no início da live, que tem muito a ver assim com, por exemplo, a gente tem tendências, como a gente fala, da nossa criatividade, tendências de acordo com o meio onde eu nasci. Então, por exemplo, se eu nasci numa família de músicos, a minha tendência vai ser eu desenvolver mais a inteligência musical e eu ter um ouvido melhor. Então, eu sugeriria, como uma forma até para desenvolver a criatividade, é a pessoa investir num outro tipo de percepção. Porque, como a Helena colocou antes, a gente vai aprender, a gente vai
ter maior capacidade de neuroplasticidade, de fazer novas conexões, conforme os estímulos que a gente está percebendo no nosso ambiente. Então, eu vou ter mais tendência a perceber os estímulos sonoros, musicais, se eu tive uma herança de inteligência musical. Mas eu posso, no meu tempo livre, procurar investir em outros tipos de percepções e estimular os meus sentidos. Com isso, eu estimulo novas conexões e estimulo a minha criatividade. Então, isso eu também gostaria de deixar esse convite para as pessoas, estimular os seus sentidos de formas diferentes para poder desenvolver novas conexões, novas inteligências e muito mais criatividade. Isso nos dá, então, isso... um tema interessante para a próxima semana. Existe um estudo muito interessante chamado de neuróbica, que propõe justamente a gente exercitar coisas de maneiras diferentes, aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, a gente ver novas formas de fazer. Então, é uma técnica bem interessante. A gente pode comentar na próxima live, próxima terça-feira, 8h30 da noite, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, e falar um pouco sobre isso, como que a gente consegue expandir essas capacidades e essas conexões a partir de um treinamento muito simples. Você pode inserir aí no seu dia a dia, e desafiando um pouco o seu cérebro no sentido de que ele tem uma preferência por comportamentos, ações, pensamentos, e aí você pode estimulá-lo a fazer coisas novas e diferentes a todo momento. Então, se você quer aprender essa técnica, apareça então na próxima semana para a gente conversar mais sobre isso. E só reforçando que tudo isso envolve a gente se permitir, né? O primeiro passo é a gente se permitir, mas como é que a gente se permite? Abrindo espaço, abrindo essa possibilidade. Se a gente não fizer esse movimento, dificilmente a gente vai conseguir, né, as outras coisas. Aqui a gente está com o nosso colega aqui de trabalho. O que você falou, o que você fala de permitir, né, Hector, é muito a ver com a humildade. É um aspecto assim, olha, eu vou te falar, todas as pessoas que eu conheço, os designers, pessoas que trabalham com, né, que trabalham com criatividade assim no seu dia a dia como um ofício, todas elas têm esse mesmo aspecto. Todas são pessoas humildes, assim. Então, eu já conheci muitas as pessoas que eu chamo de designer superstar, né? Que o ego são lá em cima. Tipo, assim, isso acontece no mercado, mas não é uma... Você vê que os trabalhos não são tão bons. Então, realmente, acho que você se permitir conhecer outras áreas, se desenvolver em outros aspectos é fundamental para conseguir evoluir, lógico, né, em todas as inteligências. Verdade. Eu queria só corrigir, a nossa próxima live, na verdade, vai ser daqui 15 dias, porque na próxima semana a gente tem a Semana da Transformação Criativa. Então, é aquele evento que eu comentei com vocês, de segunda até quinta-feira, 8 horas da noite. Então, vai lá para o Telegram para saber mais, o link está na biografia. Vai ser em outro endereço, né? Isso aí. Então tá bom, gente. Obrigada por tudo. Obrigada novamente pela contribuição maravilhosa de vocês. Obrigada a todos que ficaram com a gente até o fim. Berta, pelos seus comentários. O Taylor mandou um alô. Obrigado, pessoal. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Rose também está sempre por aqui. Boa noite para todos vocês. Nos vemos semana que vem no evento. Nos vemos. Vocês já estão no grupo Telegram e só participa do evento quem faz parte do grupo. Então, se você ainda não faz parte, dá tempo. Entra lá na biografia do nosso Instagram e aí você vai ter acesso ao grupo exclusivo do Telegram. E lá você vai ter acesso ao link de inscrição. Semana da Transformação Criativa. Não perca. Esperamos vocês lá. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço. Tchau. Fiquem com Deus.